Olá, você que nos acompanha nos nossos estudos. Nós estamos dando continuidade no nosso estudo sobre ansiedade, baseado na palavra de Deus, em específico no livro de Abacuque, profeta menor do Antigo Testamento. Apenas recapitulando o que nós vimos no nosso primeiro vídeo, no vídeo anterior, é que esse profeta, na data de aproximadamente, segundo alguns estudiosos, 607 a.C. ou 598, as datas divergem um pouquinho. Ele vê a situação do povo de Jerusalém, do povo de Judá, ele se estressa com o que está vendo, ele fica muito tenso e ele resolve extravasar isso diante de Deus. E nós lemos no último estudo que ele coloca de uma forma muito espontânea todo esse sentimento dele. Nós lemos aí que ele grita diante de Deus, ele fala muito alto, ele fala o seguinte: Deus, a gente está passando por um problema, a gente tem violência acontecendo, tem coisas erradas, tem maldades que estão acontecendo, a destruição, brigas. Eu saio na rua e vejo algo acontecendo na quadra, no outro lado da rua. O Senhor não vê isso? Onde o Senhor está? Onde está Deus? Onde que está o Senhor nessa situação toda que permite que essas coisas aconteçam? Então, note, dentro de um contexto sociopolítico da época, dentro de uma realidade que nós vivemos hoje, eu costumo dizer que nós poderíamos dar as mãos para Abacuque, porque só muda-se a época, mas parece que o anseio do coração é o mesmo. Nós almejamos por respostas, tantas vezes que não vem. Ou como nós vimos no outro estudo, quando vem diferente do que eu pedi. Então, só para a gente poder se situar onde nós vamos começar hoje, nós precisamos saber de onde nós viemos, né? Então, Abacuque faz essa reclamação, extravasa diante de Deus. Deus responde para ele falando que queria levantar os babilônios ou os caldeus, aí tanto faz. Diz aqui uma nação amarga, impetuosa, eles agem como as águias que vão buscar suas presas, os seus cavaleiros, os seus cavalos são mais velozes do que os leopardos, e Abacuque então, que está com um problema muito sério, olha para essa resposta de Deus e fala: como assim, Deus? Está ruim, vai ficar pior, o Senhor vai levantar uma nação impiedosa, uma nação má para nos corrigir, é isso? Não foi assim que eu orei para o Senhor. Então, e ele fala, inclusive: Deus, o Senhor não pode fazer isso, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é eterno, o Senhor é puro de olhos, o Senhor é a rocha, o Senhor não pode fazer isso. E quando Abacuque começa a falar dessa forma, vendo quem Deus é, e falando que Deus é santo, é eterno, eu tenho comigo, como falei, para mim Deus fala assim: continue, Abacuque, é isso que eu quero ouvir de você. E nós aprendemos que muitas vezes Deus permite que passemos pelo que passemos, a gente possa viver o que estamos vivendo, porque Ele quer ensinar coisas que de outra forma Ele não conseguiria nos ensinar, Ele não conseguiria falar para mim e para você. Então essa é a pedagogia de Deus. E tem um homem que está agitado, que está nervoso, que está tenso, que está desesperado, mas Deus carinhosamente age de uma forma estranha por algum momento, mas que num segundo momento fala assim para Abacuque: eu quero você olhando para mim e sabendo quem eu sou, aquele que está acima das nações e dos reinos. Mas ainda assim, isso foi o capítulo 1, ainda assim Abacuque, quando ele fala: Senhor, o Senhor não pode agir levantando os babilônios para cuidar da nossa nação, o Senhor não pode agir dessa forma, vai contra o seu caráter de bondade, de santidade. E quando ele dá essa resposta para Deus, ele acha que tem uma resposta tão boa para Deus, que ele acha que colocou Deus no canto, que ele colocou Deus num beco sem saída. Tanta intimidade, a gente pode tratar isso como uma afronta até, né? Ou uma intimidade que ele tem com Deus, lembrando que o nome dele, Abacuque, chama-se abraço, talvez voltando-se para na palavra hebraica, a uma raiz de uma planta
que abraça a terra. E esse abraço pode ter um sentido de aquele que abraça para brigar, como a gente vê algumas lutas acontecendo, que elas são de abraço, ou ele abraça num companheirismo, alguém que pode trazer alento, pode trazer conforto em relação ao próprio Senhor, ao próprio Deus. Então nós temos aqui no capítulo 2 de Abacuque, se você tem a sua Bíblia, eu estou lendo aqui na nova versão transformadora, conhecida como NVT, que ele dá essa resposta para Deus. O Senhor é santo, é puro, eterno, o Senhor não pode fazer com que os caldeus, os babilônios venham nos corrigir. O Senhor não pode fazer isso, né? Porque não é isso que eu orei. Eu orei para o Senhor resolver. E essa forma que o Senhor resolve não me agrada. E ele fala, Abacuque 2, versículo 1: Subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará a minha queixa. Veja, o profeta aqui, ele fala, vou subir num lugar alto para mim ver o que o Senhor vai me responder. De tão boa que ele achou o argumento dele, de tão bom que ele achou que era o argumento dele. E aí vem a resposta de Deus. Eu convido que você acompanhe comigo a leitura dos versículos agora 2 até o final do capítulo, que é o versículo 20. Não se estranhe nessa leitura se algumas coisas ficarem fora de uma compreensão, a gente vai explicar, nós vamos chegar lá. Então o Senhor me disse, lá do alto da torre de vigia, escreve em minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Eu diria que essa é a primeira menção de um outdoor na Bíblia. Para os que são do marketing, da publicidade, a Bíblia já falava sobre isso. Escreve para quem passe depressa possa ler também. Interessante. Versículo 3. Esta é uma visão do futuro, escreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. A riqueza é traiçoeira, os arrogantes nunca descansam, escancaram a boca como a sepultura e como a morte nunca se saciam. Em sua cobiça ajuntaram muitas nações, engoliram muitos povos. Em breve, porém, seus cativos os insultarão, zombarão deles dizendo, que aflição espera vocês, ladrões? Ficaram ricos pela extorsão. Até quando continuarão desse modo? De repente, seus credores tomarão providências. Eles se voltarão contra vocês, levarão tudo que têm, enquanto vocês olham, trêmulos e indefesos, porque saquearam muitas nações. Agora todos os sobreviventes os saquearão, cometeram homicídio nos campos, encheram as cidades de violência. Verso 9. Que aflição espera vocês que constroem casas enormes com dinheiro obtido por meio de opressão, acreditam que a riqueza comprará segurança e manterá sua família afastada do perigo. Mas com os homicídios que cometeram, envergonharam seu nome, condenaram a própria vida. As pedras das paredes clamam contra vocês e as vigas dos telhados também se queixam. Que aflição espera vocês que constroem cidades com dinheiro obtido por meio de homicídio e corrupção? Acaso o Senhor dos Exércitos não transformará em cinzas as riquezas das nações? Elas trabalham com afinco, mas de nada adianta, pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Que aflição espera vocês que dão bebida aos seus companheiros? Vocês os obrigam a se embriagar e depois se alegram maldosos quando eles ficam nus e envergonhados. Em breve, porém, será sua vez de serem humilhados. Venham, bebam e ficam despidos e expostos. Bebam do cálice do Senhor e toda a sua glória será transformada em desonra. Derrubaram as florestas do Líbano, agora vocês serão derrubados. Destruíram os animais selvagens, agora o terror deles virá sobre vocês. Cometeram homicídios no campo, encheram as cidades de violência. Verso 18. De que vale o ódio esculpido, o ídolo esculpido por mãos humanas, ou a imagem de metal que só os engana? Como é tolo confiar em sua própria criação, num Deus que nem sequer é capaz de falar. Que aflição espera vocês que dizem a ídolos de madeira, despertem, ou que dizem às imagens mudas de pedra, levantem-se. Acaso um ídolo pode lhes dizer o que fazer? Apesar de serem revestidos de ouro e prata, não há vida dentro deles.
O Senhor, porém, está no seu santo templo, então a terra cale-se diante dele. Eu tenho olhando para esse texto que nós lemos, uma pergunta. Mediante a resposta de Abacuque no capítulo 1, que Deus é santo, Ele é puro, Ele é eterno, qual que é a reação de Abacuque? O que isso prova? Eu diria que Abacuque, quando se coloca na torre de vigia, como fala aqui no versículo 1 do capítulo 2, que Abacuque ele é ousado, ele quer uma resposta de Deus. Talvez tenha algum orgulho, sim, talvez apareça o orgulho, mas já vimos no primeiro estudo que ele se coloca diante de Deus como alguém que espera uma resposta. Isso acaba o ajudando em toda essa problemática dele. Ele quer uma resposta e está pronto para ouvir o Senhor. Qual que é a resposta de Deus que nós lemos aqui nesse capítulo? É aquela famosa frase que o apóstolo Paulo já diz lá no Novo Testamento: o justo viverá pela fé. É interessante, prezados, que aqui é um conceito de tempo que nós não temos facilidade muitas vezes de compreender. Porque Abacuque quer resposta imediata. E Deus fala, na hora certa vai acontecer. A gente quer uma solução para agora. E Deus diz, eu ainda não trabalhei tudo o que tenho que trabalhar. Se a gente voltar um pouco os olhos para o Salmo 37, e eu devo dizer que já vivi uma crise do que o salmista aqui está vivendo. Ele fala o seguinte, é um salmo de Davi, Salmo 37, versículo 35, vi pessoas más e cruéis florescerem como árvores em solo nativo. Qual que é a expressão de Davi aqui? Pessoas más que duram muito. Uma árvore, ela vive muito tempo. Depende da árvore, 20, 30, 50, 70 anos. Enfim, a ideia, a visão que Davi tem aqui é que as pessoas más e cruéis, elas duram tempo. E parece que ele, dentro de um juízo mais humano, ele queria ter um poder do alto para poder exterminar aquele que é mal, aquele que é errado. A gente talvez pode se ver nessa situação, né? Vi pessoas más e cruéis, elas florescem como a árvore. Elas existem e elas ficam muito tempo atrapalhando algumas coisas. Mas veja o versículo 36, começa com um mas aqui. Mas, quando voltei a olhar, tinham desaparecido. Procurei por elas, mas não as encontrei. E aí vem o verso 37. Observe os que são íntegros e justos. Um futuro maravilhoso espera os que amam a paz. Sabe o que é isso? Isso é comum fazer, porque você faz, eu faço. A gente avalia as coisas de uma perspectiva humana. A gente avalia as situações de uma perspectiva humana. O Senhor avalia e vê da perspectiva eterna. Eu não me lembro agora o autor. Eu não sei se foi o Paul Tripp, um dia escreveu algo muito interessante. Ele falou que a vida é semelhante a um tapete. Sabe o tapete que você tem na sua casa, né? A parte de cima, ela é bonita, é uma decoração, um desenho talvez ali, mas a parte de baixo do tapete, ela não é bela. Ela não é... Você não vai virar um tapete do lado contrário para as pessoas olharem. Por mais que fique no chão, você vai deixar a parte bonita para cima. E esse autor, do qual não me recordo, não tenho certeza, ele fala que nós vivemos na perspectiva de pessoas que olham a parte de debaixo do tapete. Essa esfera horizontal no alcance dos nossos olhos não são coisas boas que nós enxergamos. Não são. Mas Deus é da parte de cima do tapete.
E um dia veremos a parte de cima do tapete. Apocalipse fala que não haverá mais choro, não haverá mais dor, mais pranto. Há uma dimensão que o Salmo usa de plena alegria, ou como nós lemos aqui, um futuro maravilhoso para os que amam a paz, que está fora de qualquer comparação, de qualquer dimensão, porque nós não vivemos uma dimensão assim, e por isso é pobre o nosso pensamento, é limitado de falar, eu sei como vai ser, não sabemos, eu não sei, você não sabe, mas a Bíblia fala que é um futuro maravilhoso, fala de plena alegria na presença de Deus um dia, com Cristo. Mas a nossa perspectiva hoje é humana, é do verso 35. Eu vi pessoas más e cruéis que florescem como árvores. Elas existem e duram muito tempo. A resposta de Deus para Abacuque é: Abacuque, viva pela fé. Quando diz isso, viva não pelo que você vê, mas viva pelo que eu te ensino, pelo que eu sou. Aqui nós temos apresentado no capítulo 2, a Bíblia, a NVT, ela não usa essa expressão, mas aparecem 5 ais que nós temos aqui. Alguns ais que falam, o ai é uma expressão daquilo que é abominável ao Senhor. Ai é uma expressão daquilo que Deus reprova e Ele condena diante dos seus olhos, que são puros, que são justos, santos e bons. Eu vou aqui abrir eu estou com a NVT aberta, eu estou abrindo a Bíblia século 21, que nós temos uma expressão melhor desses ais aqui em Abacuque. Diz o seguinte, o primeiro ai se encontra no versículo 6. Ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que se enche de bens saqueados, até quando será assim? Note que nessa relação de 5 ais, o primeiro ai, a primeira condenação do Senhor é contra a desonestidade, algo que Deus reprova. Deus está falando dessas nações ímpias, do que Ele está vendo, do pecado. Ele primeiro, que Deus trabalha com Abacuque, é esse ai em relação à desonestidade das pessoas. Por isso que o verso 6 fala, ai daquele que acumula o que não é seu, aquilo que não lhe pertence. O segundo ai que nós temos aqui está no versículo 9. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras da calamidade. Aqui nós temos um ai contra o orgulho, contra a avareza. Essa expressão, aquele que coloca o seu ninho no alto, é uma expressão poética, como nós temos isso nos profetas, né, na estrutura literária hebraica. Essa expressão, colocar o ninho no alto, simboliza alguém que é orgulhoso. E Deus se opõe a tudo e a todos aqueles que são orgulhosos, são avarentos. O terceiro ai está no versículo 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e alicerça com maldade. O ai contra a violência. Deus é contra a violência, contra o derramamento de sangue. Nós temos um quarto ai que é manifestado aqui, algo que abomina ao Senhor, está no versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao próximo, adicionando à bebida o seu furor embebeda para ver a sua nudez. Aqui a figura que nós temos, talvez a que seja mais claro para entender, é uma bebida alcoólica. Quando alguém bebe demais, ele faz coisas vergonhosas. Tem pessoas que urinam, que ficam despidos, e os que estão à volta começam a zombar dessa pessoa, começam a rir dessa pessoa. E o texto diz aqui, ai daquele que dá de beber ao próximo e adiciona a essa bebida o furor, ou gosta de ver o opróbrio do outro, gosta de rir do outro. Isso chamaria de um ato de desumanidade. Quando você zomba
da vida do outro. Ah, mas pastor, por que isso é tão sério? Porque o outro também é criatura de Deus. Deus fez o outro, como te fez. Então nós vemos aqui nessa expressão como Deus ama não só a sua criação, mas o homem, a mulher que ele criou. E quando você faz do outro um escárnio, quando você zomba do outro, quando você promove uma humilhação do outro, uma desgraça na qual você venha se alegrar, você venha torcer para que ele vá mal e que ele fique exposto a uma humilhação, Deus condena essa atitude. Ele condena pessoas que assim agem. Ele coloca isso como uma abominação. Ai daqueles que dão de beber para o próximo só para ver sua vergonha e para se alegrar com isso. É dura a palavra, mas real, não é? Muito real, dura a todos nós. E mais um ai, que é aparecido aqui em Abacuque, está no versículo 19, que é o quinto e último ai. Ai daquele que diz a madeira, acorda ou desperta, ou aquele que diz para a pedra, esperta. O que o texto bíblico diz? Por acaso essas coisas, os objetos, as imagens podem ensinar algo? Está aqui no versículo 19. Está coberto de ouro, de prata, mas não há fôlego. Esses objetos não têm vida, não respiram. Nós não podemos nos esquecer que uma das grandes questões trabalhadas no Antigo Testamento e que provocou a ira de Deus levando o povo para o exílio na Babilônia era a idolatria. O livro do profeta Ezequiel fala muito sobre isso. E nós temos no livro do profeta Ezequiel cenários ali onde quando Nabucodonosor estivesse chegando com as nações, com o seu exército, as pessoas iriam agarrar nos seus ídolos, nos seus objetos, e iriam falar assim: nós estamos protegidos. Ali fala sobre os ídolos que estavam nos montes, nas colinas, fala sobre árvores frondosas, onde havia uma espécie de culto pagão que estava acontecendo, e quando estava chegando o exército inimigo, eles iriam se agarrar a esses locais de culto, dizendo: nos protejam. E sabe com a palavra de Deus lá em Ezequiel? Ali vocês serão mortos pela espada. Por quê? Porque o único que pode proteger e conduzir a história é o único Deus, o Senhor. Não objetos, não imagens, não locais de culto, não a natureza, só o Senhor. O que nós temos em Ezequiel, o que nós temos em Abacuque, temos em Jeremias também, é o Deus que clama por um povo que se volte a Ele, Por que nós temos essas expressões desses 5 ais que aparecem aqui? Porque esses ais que nós mencionamos aqui, o ai contra a desonestidade, contra o orgulho, o ai de Deus, aquilo que é abominável, contra a violência, contra o ato de desumanidade, o ai contra a idolatria. Por que o Senhor relaciona essas características aí que negativas? Porque essas características refletem o meu e o seu coração. É o nosso ego sendo exposto através desses conceitos que nós temos aqui. E aí nós temos então essa tensão que é apresentada no capítulo 2. Deus diz: o justo viverá pela fé. Mas Abacuque, as pessoas não estão vivendo pela fé. Elas estão vivendo baseadas na desonestidade, no orgulho, na avareza. Elas estão vivendo alimentadas pela violência, desejo de mal para com o próximo. Elas estão vivendo baseadas em atos de desumanidade e estão buscando refúgio na idolatria, em outros deuses que não em mim. Esses 5 ais são puramente o reflexo do ego humano. Não é o viver pela fé, é o viver por mim mesmo, no que eu acredito. Por isso que o Senhor relaciona, esse capítulo 2, Deus coloca Abacuque numa cadeira aí, num tratamento de choque. Aqui a coisa ficou séria. Aquele homem que começa gritando, clamando, no capítulo 1, onde o Senhor está? Estou vendo tanta coisa errada, o Senhor não age.
ele está quieto aqui agora. Agora ele estaciona. Parece que Deus, o grande mestre, professor por excelência, está conseguindo falar alguma coisa na sala de aula da vida de Abacuque, com esse homem que está calmo, quieto. Eu queria trazer para você nessa gravação, nesse vídeo, nesse estudo, algumas reflexões. E qual que é a reflexão que nós temos aqui? Abacuque tem, primeira delas, Abacuque tem urgência, mas Deus tem o tempo dele. Eu creio que é o que a gente enxerga muito facilmente. Ele tem urgência. Senhor, é agora. E Deus fala, eu tenho o meu tempo. Segunda reflexão que podemos fazer, mesmo não tendo a resposta que o próprio Abacuque gostaria de ter, ele não desiste de consultar a Deus. Por quê? Porque Abacuque conhecia Deus. Então ele entende que ele não bate, novamente, ele não bate a porta para Deus e fala, eu parei de conversar, não vou embora. Não, ele se coloca ainda com o coração pronto, esperando ouvir algo. Uma terceira reflexão que podemos fazer é que Deus ensina para Abacuque a diferença entre se viver pela fé e viver pelos desejos do coração humano, onde nós acabamos de falar que são as manifestações desses 5 A's que nós lemos. Deus ensina a diferença do que é viver pela fé e do que é viver pelos desejos do coração humano. Prezados, qual a lição que nós temos aqui, lições que nós temos para nós aqui hoje? Capítulo 2, Deus fala, Abacuque fala, me colocarei na minha torre de vigia. É a capacidade de confiar que Deus tem a resposta. Sim, há uma mistura de ousadia, até uma certa afronta, mas é de confiar que Deus tem a resposta. Está no verso 1 do capítulo 2. No versículo 3, como nós já vimos, tudo se cumprirá. Certamente acontecerá. Alguma solução vem, Deus respondendo. A versão século 21 diz, no tempo determinado. O que nós encontramos aqui? Isso não é controle nosso, é controle de Deus. A situação não é um controle nosso. O que está acontecendo, Abacuque sabe que não é dele, é do Senhor, há algo a ser realizado. Então, quando diz aqui a visão ainda é para um tempo determinado, no caso aqui de quando aconteceria a invasão dos babilônios em Jerusalém, no povo de Judá, não é um controle dele, de Abacuque, como nós hoje, não são controles nossos, é o controle do Senhor. Versículo 18 fala o seguinte, o artífice é aquele que faz a imagens, ele faz esculturas, né? Tá aqui, diz, o artífice confie na obra. Deus ensina o cuidado de não depositar confiança em outras coisas ou pessoas mais do que nele. Nós nos reportamos ao poder público muitas vezes, autoridades, como se toda a situação de solução estivesse nas mãos deles. E eu acredito que o nosso temperamento, as nossas palavras mudam, a gente fica agressivo. Por quê? Porque colocamos numa pessoa algo que nós não deveríamos colocar. Há um exagero em termos de confiança em alguém que tem a obrigação de resolver os problemas. A gente entende sim que os governantes, tanto na esfera mais próxima, municipal, estadual, até federal, têm suas responsabilidades. Mas eu creio que a gente pode agir muito nesse comportamento de querer atribuir a eles toda a solução. Aqui diz que o artífice confia na sua obra, que não tem fôlego algum e que não pode fazer aquilo que só o Senhor poderia fazer. Objetos daquela época de culto, de idolatria, a Bíblia diz, está coberto de ouro e prata, mas dentro de si não tem fôlego algum. Depositar confianças em coisas ou pessoas pode nos levar à frustração e a fraquejarmos na fé. E por último, versículo 20, o Senhor está no seu santo templo.
cale-se diante dele toda a terra. A ideia de templo no Antigo Testamento é diferente do que o Novo Testamento apresenta. No Antigo Testamento, como diz Howard Snyder, no seu livro Vinho Novo, Odres Novos, no Antigo Testamento a ideia do templo é da presença de Deus. Isso era importante, de fato é relevante. Mas no Novo Testamento a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então não existe lugar santo, mas existe povo santo. A ideia que nós temos aqui de que o Senhor está no seu santo templo é que não há ninguém que possa questionar Deus. Ele é justo por essência. Deus não vai diminuir o seu tamanho por conta de atender ou não os nossos pedidos. Deus não é mais glorioso, mais Deus ou menos Deus porque atendeu ou não atendeu os meus pedidos. Ele é glorioso por essência. Vamos tomar cuidado com postagens equivocadas, até de passagens bíblicas. Usar o Salmo 91 para falar, não praga nenhuma chegará à tua casa. E se chegar, Deus mentiu? Não, nós temos aí uma aliança mosaica dentro desse contexto. Igreja, prezados, Deus continua sendo Deus e Ele é glorioso por essência, Ele sabe de todas as coisas. Então, nesse vídeo que nós aprendemos, nesse segundo estudo, Deus quer ensinar algo para Abacuque. A diferença entre aquele que teme e o que não teme ao Senhor. Deus quer ensinar algo para Abacuque, aquele que vive pela fé e aquele que vive através do seu coração humano, buscando soluções. Por isso que ele fala dos 5 ais que nós temos no capítulo 2. E como termina essa história? Capítulo 3 de Abacuque. No próximo vídeo, nós vamos ver que Deus operou de uma forma cirúrgica em Abacuque no coração dele. Aquele que começa gritando, chorando, reclamando, termina cantando. De que forma? Veremos no próximo estudo, dentro de uma poesia de um salmo que nós temos no capítulo 3 de Abacuque. Que Deus cuide da sua vida, acalme nosso coração e que possamos, no nosso pensamento, dizer o seguinte: Senhor, na nossa oração, Senhor, ajuda-me a viver pela fé. Ajuda-me a entender que é hora de colocar isso em prática. De tudo que eu tenho visto, aprendido do Senhor, ajuda-me a entender que eu finalmente preciso, em meio às circunstâncias que estamos vivendo, colocar essa fé em prática. Não vivendo através do meu coração humano, mas vivendo através daquilo que o Senhor tem reservado e pelo Deus soberano que Tu és. Que Deus te abençoe, guarde o seu dia, esse momento, do nosso país, da nossa nação e também de outras nações. Nos vemos no próximo estudo, se assim o Senhor permitir. Deus te abençoe.